Oi, gente, tudo bem com vocês? Vocês passaram bem a semana? Conta aí pra mim, Lívia, como foi aí? Tá, voltou a aula, cheia de coisa pra fazer? Sofia, tá tudo bem com você, querida? Maravilha, hein? Rafa? Calma, calma, não precisa falar tudo de uma vez, não. Vai com calma, né? Thales, e você, meu querido, tá tudo bem? Dudu, tá tudo jóia? Quase entrando de férias já, Dudu? Gabor, e aí? Me conta, como tá a vida? Foi viajar, passeou um pouquinho aí, voltou já? Tá tudo jóia? E aí, Ricardinho, o que aconteceu? Me conta aí as novidades, Ricardo. Isabela, teu irmão tá deixando você dormir? Ou não? Tá tendo que cuidar do irmãozinho? Delícia ter um irmãozinho, né? Isso aí. Alexia, quanto tempo, hein? Saudade de você, Alexia. Tá tudo bem aí com você? Maravilha, né? E você, Samuel? Tá na escola, muita aula online, já cansativo já? Às vezes é assim mesmo, não é verdade? Acho que eu não esqueci ninguém, né? Sofia, me conta, né? Lívia, Rafa, Sofia, Thales, Ricardo, Gabo, Isa, Alexia, Dudu e Samuel. Saudade de vocês, né? Bom, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Por um acaso, vocês já brincaram de uma brincadeira que coloca dentro de uma caixa uns objetos e tem que tampar o olho, e tem que pegar esse objeto e sentir o que é e falar qual é esse objeto, adivinhar? Já fez? Então, essa semana eu pedi para os papais de vocês tentarem fazer isso com vocês aí, dessa brincadeira. Alguns conseguiram me enviar o vídeo e vamos ver aí como que o pessoal se saiu nesse vídeo aí, mostrando um pouquinho como que foi pelo tato descobrir as coisas, a gente que está acostumado a olhar, né? Vamos lá ver? Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou ter que adivinhar tudo que tem nessa sacolinha, só que de olhos vendados. Vamos começar? Daqui é uma tomada? Não. Daqui é o Benjamin que a gente coloca para carregar o nosso celular. Isso. A gente quer isso. Ah, é a mesma coisa. Eu não sei verdadeiramente isso. Eu não sei o que é. Troca, pega outro. É a caixa de fones, não. É o fio dental. Isso. Deixa eu ver. Deixa eu sentir bem. Deixa eu ver. É um tubinho que tem uma linha. Isso. E a última coisa que eu não sei o que é. Desiste? Acho que sim. Então tira a venda e olha. É o meu primeiro corte de cabelo. Rafa, Que? a sua atividade hoje é tentar descobrir o que está dentro dessa sacola. Você vai pegar uma coisa de cada vez e você vai tentar descobrir o que é, tá bom? Tá. Então vai, pega uma coisa que tá aí dentro. Tá aberta? Tá. O que é isso? Desodorante. Ok, muito bem. Pega outro. O que é isso? Um batom. Muito bom, Rafa. Agora o último. Uma tesoura. Muito bom. Agora tira a venda. Tem mais coisa? Não, agora acabou. Engraçado, né?
Vocês estão muito espertas, muito, né? Então, você já descobriu que hoje a nossa aula vai ser sobre cegos. Esse vai ser o assunto aí da aula. E vocês sabiam que Jesus falou sobre cegos em uma parábola? Então, a gente vai orar antes da gente conhecer um pouquinho mais essa parábola. Fecha aí seu olho bem rapidinho aí pra gente orar e aí ela te explica aí essa história desse cego, o que tem a ver esse cego na Bíblia, né? Fecha o olhinho aí. Senhor Jesus, nos ajuda a prestar atenção, a entender a sua palavra. Em nome de Jesus, amém. Olha que coisa engraçada, né? Você já deve ter visto que na Bíblia Jesus conta um monte de coisas ali, ele ensina, né? E a nossa história de hoje é sobre os 2 cegos, né? Que fica lá em Lucas 6, de 37 até o 42. Aí, ó. Essa parábola aí sobre os 2 cegos. Eu já contei para vocês que parábola, ela é essa história curtinha que ela fala verdades sobre o reino de Deus, né? Sobre o reino dos céus. Isso é uma parábola. E a gente tem estudado muitas parábolas. A gente já estudou mais de 8 parábolas, que teve aula que teve 2 parábolas, né? E para falar dessa parábola aí, Jesus, ele estava sentado, na verdade ele estava com os discípulos dele, nesse capítulo 6, se você ler, você vai descobrir um monte de coisa, né? Você vai descobrir que Jesus, ele nomeia todos os discípulos nesse capítulo, ele cura enfermos, ele fala das bem-aventuranças e ele fala do amor ao próximo e ele fala também sobre julgamento. E para ilustrar, ele conta a parábola de um cego que guia outro cego, né? Olha só o que está escrito lá em Lucas 6. Eu vou ler só o versículo 39. Ele está escrito assim, ó, presta atenção, tá? Está escrito: propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco, num precipício, num despenhadeiro? Olha que engraçado. Por que será que um cego não pode guiar outro cego? Parece que é muito fácil essa resposta, não é verdade? Por que um cego não pode guiar outro cego? Eles são iguais, eles não estão vendo nada, não é verdade? Essa parábola, ela vai falar sobre julgar os outros, né? Por isso que os cegos, eles entram como ilustração aí na nossa parábola de hoje, sobre julgar os outros, né? E sabe aquelas vezes que a gente aponta o dedo, o meu irmão fez isso, a minha irmã fez isso, aquela pessoa fez isso, que a gente fica julgando o outro. Então Jesus, ele aproveita essa oportunidade para mostrar que 2 cegos que são exatamente iguais, um não pode guiar o outro, essas pessoas que muitas vezes elas ficam julgando as pessoas, elas são iguais. Elas não são melhores, elas são exatamente iguais aos outros. Elas não são melhores, né? E Jesus, ele quis mostrar com isso que a gente não deve ficar apontando o nosso dedo pro erro das pessoas, né? E Jesus continua em Lucas 6, agora no versículo 41 e 42, ele fala assim, ó, presta atenção. Presta atenção que olha que coisa diferente aí que Jesus fala, assim: como poderá dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do seu olho? Argueiro é um cisco, sabe quando entra um cisquinho assim no olhinho da gente? Aí ele tá falando isso, ó: deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que tá no teu. Hipócrita, tira a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro, o cisco que está no olho do teu irmão. Bom, o cisco pequenininho você já sabe, uma trave. Sabe o que é uma trave? Pensou numa trave de futebol? Aquela grandona? Isso aqui, ó. Olha só isso aqui, ó, no olho. Olha que coisa mais estranha. Como é que eu vou conseguir tirar o cisquinho do olho do outro se eu tenho esse tamanho aqui de trave? É possível fazer isso? Claro que não, não dá, não dá. Isso ele falou, Jesus falou para lembrar que crianças, que adultos, que velhos, que todo mundo
achar defeito nas pessoas. Todo mundo gosta de, olha só o que o fulano fez, não fez, tal. Ele fala isso, que é como se fosse, quando a gente acusa o outro, fala assim, olha, aquilo lá que ele fez, parece que é um cisquinho, mas a gente não é capaz de ver o tamanho da trave que tá no olho da gente ali, ó, impedindo que a gente possa ver o quê? Os nossos defeitos. Aquilo que a gente faz de errado, aquilo que a gente fala de errado, aquilo que a gente julga errado, né? Então, quando Jesus, ele fala essa parábola aqui, ó, dos 2 cegos, ele quer mostrar pra gente que a gente é muito fácil a gente julgar o outro, mas que a gente, às vezes, não pensa nas coisas que a gente faz. E ele usa uma palavra muito engraçada no versículo 42. Eu vou ler esse pedacinho de novo. Ele fala assim, ó, hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Essa palavra, hipócrita, que ele usa, que é uma palavra diferente, você sabe o que significa essa palavra aqui? Essa palavra hipócrita significa que é uma pessoa falsa, que fala uma coisa, mas pensa outra coisa. Quer um exemplo disso? Sabe quando um amigo seu ganha um tênis super, ultra, mega legal ali? Ou não é tão legal? Aí o que você fala? Nossa, que tênis lindo! Onde sua mãe comprou? De quem que você ganhou? Nossa, que lindo, que lindo! E aí o seu amigo sai de perto, sabe o que a gente fala? Nossa, que tênis feio! É branco, vai ficar tudo sujo, então é muito amarelo, é muito azul. Hipócrita. Você fala uma coisa, mas tá pensando outra. Vai numa festa de aniversário, já foi numa festa de aniversário? Bem legal ir numa festa de aniversário. Aí você tá lá curtindo tudo lá, todo mundo pergunta, e aí, gostou? Gostou? Não, maravilha, super legal, comida maravilhosa, um monte de brinquedo. Ó, ainda ganhou uma lembrancinha super legal aí, né? Aí quando alguém pergunta, e aí, como foi a festa? Ai, foi uma droga, salgadinho tava ruim, tinha fila pro brinquedo. Ai, a gente ganhou só uma peteca de lembrancinha. Hipócrita, é isso que quer dizer? Fala uma coisa, mas pensa outra. O hipócrita fala mentiras, ele é falso, ele não está falando a verdade. Porque o hipócrita, ele não consegue ver os seus próprios defeitos, ele só está vendo os defeitos do outro. Então, aqui, ó. Falsidade, mentira. Deus, quando nos olha, ele já enxerga todos os nossos defeitos. Mas Deus não é igual a gente, né? Deus, ele nos vê como filho amado. Ele não nos trata do jeito que a gente merece, mas ele nos trata com amor. Ele nos perdoa. Ele nos ajuda a vencer o mal da hipocrisia que está dentro da gente, que é o mal da falsidade, o mal da mentira, dessa mania de achar defeito muito mais nos outros do que olhar o que a gente mesmo vê, né? Então agora a gente vai orar e eu queria que você pensasse em algumas coisas que às vezes a gente fala, que você julga, e nesse momento a gente pedir para Deus ajudar a gente a mudar essas atitudes, a tirar da gente a mentira, a falsidade, para que a gente possa olhar os outros com alegria, para que a gente possa ver as coisas boas nos outros e não só as coisas ruins que elas fazem. Tá bom? Então a gente vai orar agora, presta atenção aí, fecha seu olhinho aí de novo, tá bom? Senhor Jesus, nos ajude a sermos melhores, a não sermos hipócritas, mas que a gente possa olhar os outros com um bom olhar, vendo as coisas boas das pessoas e não apenas os seus defeitos. Dá alegria para a gente poder ver as pessoas, os nossos amigos, os nossos irmãos e irmãs de uma forma boa e não só crítica. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vamos falar o versículo de hoje? Na verdade, esse versículo a gente já está aprendendo aí, né? Vamos ver se você já entendeu esse versículo. Olha que legal aí, né? Ele está lá em Colossenses 3:13. Opa, deixa eu por aqui. Encaixou bem? Aí, então tá lá. Tá escrito assim, ó. Assim como o Senhor
vos perdoou, assim também perdoai-vos. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Colossenses 3:13. Olha o que você está pedindo. Para que Deus venha te perdoar, assim como você perdoa os outros, né? Essa parábola aí que a gente aprendeu hoje sobre não julgar, às vezes quando a gente é julgado, a gente quer guardar no coração da gente um pouquinho de mágoa, de tristeza. E olha só o que a Bíblia fala. Assim como Deus perdoa a gente, que a gente perdoe também as pessoas, ó. Também perdoai-vos, perdoe os outros também. Isso significa que você não vai ficar lembrando só as coisas que a pessoa falou, fez para você, mas que você vai procurar ter um coração e olhar aquela pessoa com um olhar mais alegre, tentando ver as coisas boas que aquela pessoa faz. Certinho? Então, vamos fazer uma atividade agora. Então, presta atenção aí que eu tenho certeza que você vai curtir essa atividade de agora. E aí, como eu disse para vocês, a gente está aprendendo várias parábolas e a gente aprendeu algumas parábolas com algumas palavrinhas aí para a gente não esquecer, né? Essa primeira parábola aqui, a gente aprendeu sobre aquela do tesouro escondido, aquela parábola do tesouro escondido que simbolizava a salvação, né? Na parábola do convite da festa, daquele senhor importante que convidou muita gente e na hora ninguém apareceu, só apareceram os mendigos que ele pediu para chamar, aqueles moradores de rua, as pessoas mais carentes, e foram lá. Ela falava uma coisa muito importante sobre a gente aceitar a salvação, aceitar Jesus, que depende da gente também, né? Aí quando a gente falou sobre as sementes, que elas foram plantadas no meio da rocha, caíram entre os espinhos, caiu numa terra seca e caiu numa terra boa, a gente estava falando sobre a importância de falar da palavra de Deus. Os solos são os corações das pessoas e a nossa função é levar a palavra de Deus. Quando a gente falou da parábola do joio e do trigo, a gente falou sobre o mesmo assunto da aula de hoje. A gente falou sobre não julgar, que Deus é que vai fazer a separação das pessoas, que é importante a gente ter um compromisso e cuidar da gente com Deus, né? Na parábola do rico sem juízo, vocês aprenderam, tá lembrado, né? Sobre a importância da gratidão, de ter um coração grato, né? Na parábola do orar sem cessar, lembra que a gente conversou sobre a juíza, sobre o juiz e sobre aquela viúva, ou do fariseu e do publicano, a gente aprendeu a importância da gente estar orando, da oração. Na parábola passada, a gente aprendeu sobre aquele empregado impiedoso que teve o perdão da sua dívida, mas não soube perdoar quem estava devendo ele, lembra? Então, a gente aprendeu sobre perdão. E na parábola dos dois cegos, a gente está aprendendo de novo sobre julgar, não julgar, que essa não é a função da gente. A gente tem que olhar muito mais para a gente do que olhar para os outros, né? E a gente vai fazer uma atividade ligada aos cegos aí, né? E para isso você vai precisar de alguns materiais, né? Vou mostrar para vocês o que você vai precisar. Vai precisar de uma folha, pode ser uma folha sulfite colorida, branca, ou uma outra folha de cartolina que você tiver, uma folha, se você não tiver nesse formato, pode ser um pouco menor. Vai precisar de uma tesoura, cuidado aí com a tesoura, pega uma sem ponta, pede para a mamãe e para o papai ajudar. E vai precisar de uma fita adesiva, pode ser fita crepe, durex, o material que você tiver. E canetinhas, algumas cores de canetinhas que você tiver. Então, a primeira coisa, você vai pegar aqui a sua folha sulfite e você vai fazer alguns desenhos nela. Por exemplo, eu fiz esses aspirais aqui, tá vendo? Enchi a minha folha de aspiral, só de um lado. Você pode fazer rabisco, pode fazer estrela, pode fazer o desenho que você quiser, pode escrever várias vezes o seu nome, é só para ficar bonitinha, né? E aí vem o segredo, nós vamos fazer uma luneta e a gente vai, ó, dobrar essa pontinha aqui, ó, pede ajuda pro papai e pra mamãe se você não conseguir, ó, vai rodando, 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 olha só como a luneta ela vai aparecendo, ó, olha só, a luneta ela vai ficar, ó, esse lado mais grossinho e esse lado mais fininho. Aí você pega a fita adesiva e você
prende a sua luneta, olha aí, ó, com a fita adesiva, ó, ela vai ficar desse jeitinho aqui, tá? Aí, o que a gente vai fazer com a tesoura? A gente vai dar um arremate, ó. Corta o bico que formou aqui em cima. E aqui deve ter outro biquinho. Se tiver outro biquinho, você corta também. E você tem a sua luneta para você enxergar aí, ó, um pouquinho melhor. E por que a gente fez uma luneta? Porque a atividade que eu quero que você faça essa semana é que você olhe a qualidade, as coisas boas das pessoas que moram aí na sua casa. Aproveitar que a gente não tá saindo, então o que você vai fazer? Tem uma atividade da revista que eu vou explicar melhor lá quando eu for falar da lição, tá bom? Mas você vai colocar na porta do quarto do papai uma folha e vai escrever papai. Vai colocar no quarto da mamãe ou no quarto do papai e da mamãe uma outra folha escrito mamãe. Se você tiver irmão, você vai colocar o nome dos seus irmãos, um em cada folha, e você vai espalhar. E você vai colocar nessa folha só as qualidades que você vê. Então, a sua mamãe é uma pessoa boazinha, ela é uma pessoa linda, ela é uma pessoa que te ajuda, ela é uma boa enfermeira, né? O seu irmão, ele empresta as coisas para você, ele te dá atenção, ele faz carinho em você. Então, você vai olhar essa semana aí com a sua luneta as qualidades da pessoa que está aí na sua casa, das pessoas que estão na sua casa, e você vai escrever as qualidades. A gente não vai julgar as pessoas, a gente vai olhar com alegria as coisas boas que as pessoas têm, certinho? Aí depois mostra aí uma foto aí das qualidades que vocês têm. E sua mãe e seu pai pode fazer uma sua também, tá? Pode colocar lá no seu quarto o seu nome e eles irem preenchendo as qualidades que vocês têm. E aí, tudo bem, gente? Prontos para a última parte, a parte da lição aí? Então, vamos dar um tempinho aí para você tentar fazer, para não esquecer. Tenta fazer tudo agora na sequência da aula, tá? E aí, eu vou ajudar vocês nisso. Então, a nossa lição, ela começa aqui, ó, com os dois cegos, né? Então, o que eu queria que você fizesse? Eu queria que você pintasse essa parte aqui bem bacana, que é um cego guiando outro cego, eles indo em direção ao buraco. E é impossível um cego guiar outro cego, né? E aí aqui tem algumas palavrinhas para você completar. Para ficar mais fácil, se você virar a sua revista, as palavrinhas já estão aqui, ó, tá? Aí é só encaixar essas palavras na primeira página, que é dessas perguntinhas aqui, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim. Se você quiser fazer agora, pausa o vídeo, aí você completa e depois você dá play para ver se você acertou, tá? Então, ó, começa assim. Jesus estava conversando com seus discípulos e disse-lhes algumas coisas que eles não deveriam fazer. Eles não deveriam julgar, é a primeira palavra, julgar, e nem condenar, é a segunda palavra, não julgar e não condenar as pessoas, porque eles também seriam julgados e condenados pelos outros. Mas Jesus disse que eles deviam perdoar, é a palavra, tá? Então, Jesus ensinou isso, que a gente não deve nem julgar e nem condenar as pessoas, mas que a gente deve perdoar as pessoas. Para entender melhor, Jesus contou mais uma das suas parábolas. Jesus disse que um cego não poderia guiar outro cego, pois desse modo eles iam cair em um buraco, né? E aí você colore e deixa bem bonitinho aí. Como você achou as palavras, a 2 é só você encaixar essas palavras aí nessa cruzadinha. E o resultado que você vai ter é esse daqui, ó. Então, tem algumas palavras ali, ó, que já estão escritas, é só encaixar as outras palavrinhas ali, tá? Perdoar, buraco, julgar, cego e condenar. Aí tem a 3 que fala isso. Não.
antes disso, né? Depois Jesus usou outra comparação um pouco diferente, até esquisita. Ele disse que existem pessoas que enxergam um cisco no olho da outra pessoa, mas não enxergam a trave que está no seu próprio olho. E tá faltando alguma coisa nessa cena aqui, né? Então ele tá pedindo para vocês fazerem o contorno, a pintura, que olha lá, ó, tira aqui o meu cisco do meu olho, mas o cara tem uma trave enorme ali no olho dele, né? Mas talvez você não tenha entendido e tem uma explicação ali. Não entendi, diz a menininha lá, quando ela olha essa imagem. Não entendi. Aí ela fala, calma, é simples, eu vou te explicar. Muitas pessoas gostam de acusar as outras, apontando seus erros, mas não veem os próprios erros. Já reparou como na escola há muita gente querendo contar o que aconteceu de errado na hora do recreio para a professora? Você deve lembrar disso, que no recreio da sua escola, acho que era assim, hein? Assim como um cego não pode guiar outro cego porque são iguais, nós também não devemos julgar as pessoas porque somos todos iguais diante de Deus. E aí tem a última parte aí da sua revista, que está pedindo para você relacionar. Super fácil, olha só, né? A letra A, B, C e D. Quer tentar fazer aí? Facinho, né? Não julgueis vai combinar com não sereis julgados. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Olha o que a Bíblia fala. Não sou eu que estou falando, não, hein? É Deus que está falando, olha só. E aí, tem agora uma que é sua. Olha a situação. Esse aqui é o Edu. O Edu é um jogador de futebol. O Edu, todos os dias na hora do futebol, reclama dos colegas dizendo que não sabem jogar, mas Edu é um péssimo jogador e ele só reclama dos outros. O que você poderia dizer para ele, né? A gente aprendeu na atividade da luneta que a gente precisa olhar as pessoas com mais alegria, com mais amor, vendo as coisas boas. O que a gente poderia falar para esse Eduardo aí, né? Poderíamos falar o quê, né? Pensa aí, fala aí para mim o que você falaria aí para ele. Boa, essa ideia é boa, hein, Eduardo? Você precisa treinar mais, não fica culpando os outros. Vocês são um time, precisam treinar mais. Que mais? Essa ideia também é boa, né? Eduardo, não fica só criticando, né? Você precisa ajudar as pessoas e também perceber que você precisa melhorar. Que mais? Mais uma aí? Tá, vocês estão tímidos hoje, né? Então tá bom. E agora tenho para fazer em família. Aqui, ó, para fazer em família. O que você vai fazer em família? Faz assim, ó. Vendo o que é bom. Nessa semana, vocês vão exercitar as atitudes contrárias ao julgamento. Então, julgar é o errado, você vai fazer agora o contrário de julgar. Colhem uma folha em branco na porta do quarto de cada pessoa da sua família com o nome dela no alto. Se não for na porta do quarto, pode ser em outro lugar. A cada dia dessa semana, cada membro da família irá escrever uma característica legal dessa pessoa. Concentre-se apenas nas qualidades. Exercitem-se no lado bom das pessoas e não nas falhas. Então, você vai pegar a sua luneta e você vai ver uma coisa boa que sua mãe faz, uma coisa boa que seu pai faz, que seu irmão faz. E eles vão fazer a mesma coisa aí com vocês, tá? E pra gente encerrar a aula, você já viu que alguns lugares, eles têm umas bolinhas assim, ó. Deixa eu ver se dá pra ver aí, bem legal. Acho que dá, né? Tá vendo essas bolinhas aqui? Você sabe como chama essas bolinhas que tem aqui, ó? Em alguns frascos, alguns caixas. Você sabe como chama isso? É o braille. O Mica da igreja da gente, ele tem uma bíblia assim em braille, ele tem uma maquininha até que escreve, né? Como que as pessoas cegas, elas leem? Elas passam o dedo e elas sentem essas bolinhas. A quantidade de bolinhas aqui são letras. E aí a revista traz uma curiosidade bem legal, né?
ela vai falar sobre o Louis Braille. Ele com 3 anos, ele ficou cego, mas com 15 anos ele já sabia tocar muita coisa, mas ele ficava muito triste porque ele tinha que tocar o órgão de ouvido. E ele queria ler uma partitura, as notas, o ritmo, o timbre, ele queria saber tudo ali certinho, né? Então, ele foi que o inventor desse alfabeto aqui, que são essas letrinhas que tem substituídas por bolinhas, que é o alfabeto em braille, aí que eles usam. Se você andar em elevador, você deve prestar atenção lá que tem essas bolinhas para ajudar os cegos a lerem, né? Então aí fica uma curiosidade. Meus queridos, uma ótima semana para vocês. Deus abençoe e que Ele nos ajude a perdoarmos as pessoas, a olharmos as pessoas com os olhos bons, não de quem julga, mas de quem vê as qualidades, as coisas boas. Boa semana para vocês, hein? Tchau, tchau.